Continuando meu raciocínio com o escambo, né? Normalmente o escambo é um produto por outro, né? Antigamente não existia salário, né? Então tu trocava, por exemplo, um alimento, né? O meu povo produz milho, produz trigo, aí tu troca o milho, o trigo por, por soja, por, sei lá, arroz. Tu vai trocando os alimentos, troca por animais também, vaca, boi, né, touro, vai trocando assim, né. Isso é escambo, tu troca animal, tu troca comida, é uma troca. Tá? Então escambo era produto, era alimento, era animais. Tá? Então aqui tá dizendo que, porque a moeda não existia nessa época do escambo, tá? Antes da moeda era escambo que falava, né? Tanto que o produto principal mesmo, que valia mais na época, era o sal, né? O sal era um escambo muito valioso. Tanto que a palavra salário vem da palavra sal, né? Então, o sal valia mais no escambo. Então, quanto mais valioso era um produto que era raro na época, melhor, tá? Então, aqui tá dizendo assim, sobre o escambo, né? Deixa eu ver, eu vou reler de novo a frase aqui. As operações de guerra para a captura de negros pagãos, iniciadas quase um século antes, os tempos de Dom Henrique, haviam evoluído num bem organizado, haviam evoluído num bem organizado e lucrativo escambo. Tá? É que escambo, na leitura econômica, não é moeda, é troca de um bem valioso por outro bem valioso, seja comida ou animais, tá? Que abastecia certas regiões da Europa de mão de obra escrava. Então trocava um bem valioso, seja um alimento, uma comida ou um animal por um escravo. Não era moeda. E daí a moeda substitui o escambo. Mediante recursos suficientes, seria possível ampliar esse negócio e organizar a transparência para a nova colônia agrícola da mão de obra barata, sem a qual ela seria economicamente inviável. Aí tem o número 9. Ou seja, ele está dizendo aqui, se não houvesse esses recursos de trazer escravos para o Brasil para trabalhar, né, uma colônia agrícola da mão de obra barata, sem isso, essa produção agrícola de açúcar dentro do Brasil seria economicamente inviável, não teria mão de obra suficiente para ampliar essa produção de açúcar aqui dentro e poder colher aquilo ali, né? Porque não ia ter mão de obra. Não adiantava plantar, não adiantava nem querer plantar, porque nem ter gente para plantar nem para colher. Ia ser inviável, não. Como é que ia pagar salário alto para os europeus virem trabalhar aqui na produção de açúcar? Era impossível se não tivesse a mão de obra escrava. Tá? Aí tem o 9 ali, que é o rodapé número 9 que eu já tinha mostrado para vocês, né? Que diz assim: a ideia de utilizar a mão de obra indígena foi parte integrante dos primeiros projetos de colonização. Ou seja, como era pequena a quantidade de produção, porque não tinha uma mão de obra grande, né? Era escassa a mão de obra portuguesa e muito caro pegar de outros países a mão de obra, só sobravam os índios aqui. Então a produção seria pequena conforme a quantidade de índio. Então a ideia principal era usar a mão de obra indígena para esse trabalho agrícola de açúcar aqui no Brasil, tá? Aí diz assim, o vulto dos capitais imobilizados, que representava a importação de escravos africanos, só permitiu que se cogitasse dessa solução alternativa quando o negócio demonstrou que era altamente rentável, ou seja, a pouca produção que foi feita com os índios deu tanta rentabilidade que resolveram pegar escravos. Né? Vamos pegar escravos para aumentar a produção. Tá? Se não houvesse esse sucesso todo. Né? Então isso permitiu, né, essa essa importação só permitiu trazer escala para cá se houvesse lucro, né? Se houvesse uma rentabilidade nesse negócio do comércio do açúcar. Como teve esse lucro, essa rentabilidade, resolveram pegar escravos para cá. Contudo, ali onde os núcleos coloniais não encontravam uma base econômica firme,
Para expandir-se, a mão de obra indígena desempenhou sempre um papel fundamental. Tá? Então, aqui está dizendo que os núcleos coloniais que não encontravam uma base econômica firme para expandir-se, né? Não havia uma expansão econômica ali naquelas terras, quando não havia muita produção naquelas terras, se usava a mão de obra indígena. Tá? Caso houvesse um lucro, se usava os escravos. Então, os índios eram um papel fundamental para uma produção pequena, ínfima, né? Ali, tá? Vamos ler aqui o parágrafo 7. Tá? Cada um dos problemas referidos, técnica de produção, criação de mercado, financiamento, mão de obra, pode ser resolvido no tempo oportuno, independentemente da existência de um plano geral pré-estabelecido. Tudo foi resolvido graças à oferta da Holanda. A Holanda vai se oferecer, os magnatas da Holanda vão se oferecer a bancar tudo isso para os portugueses. Né? Capital, máquinas, equipamentos, vão financiar esse capital. Tá? O que importa ter em conta é que houve um conjunto de circunstâncias favoráveis, sem o qual a empresa não teria conhecido o enorme êxito que alcançou. Tá? Isso a gente viu no vídeo anterior, ontem, né? Não há dúvida de que por trás de tudo estava o desejo e o empenho do governo português de conservar a parte que lhe cabia das terras da América. Eles queriam o Brasil para eles, né? Então eles usavam a agricultura para tirar o foco do ouro ali, da mineração de metais, tá? Então, né, não há dúvida de que por trás de todo estava o desejo e o empenho do governo português de conservar a parte que lhe cabia das terras da América, né? Eles queriam o Brasil, das quais sempre se esperava que um dia sairia o ouro em grande escala, mas aí o ouro ia ser só para Portugal, né? Sem embargo, sem frete, sem navegação, esse desejo só poderia transformar-se em política atuante se encontrasse algo concreto em que se apoiar. Caso, né, sem frete, esse desejo só poderia transformar-se em política atuante se encontrasse algo concreto em que se apoiar. O algo concreto foi a Holanda, a oferta da Holanda. Senão, a desculpa era que não havia frete, ou que era muito caro levar o açúcar do Brasil para a Europa, né? Por causa do perigo da navegação da América, do Brasil, né, para a Europa. Era justificativo porque, lembra, eles queriam proteger o Brasil dos holandeses, dos franceses, dos holandeses da Inglaterra, tá? Porque eles estavam de olho principalmente das terras que a Espanha havia conquistado. Voltando lá no início do capítulo 1. Né? Continuando. Caso a defesa das novas terras houvesse permanecido por muito tempo, como uma carga financeira para o pequeno reino, seria de esperar que tendesse a relaxar-se. Tá? Então, se houvesse essa proteção ainda, se durasse ainda essa proteção de produzir pouco agricultura, pouco açúcar aqui, com a mão de obra indígena, e mantinha aquela mini produção para o reino português, se isso se mantivesse ainda, isso ia ficar, então, tendia a relaxar, teria se perder, ia parar aquilo ali, né? Não ia continuar muito tempo. Aí o que acontece? O grande êxito da grande empresa, voltando no texto, o êxito da grande empresa, a vitória, a conquista dessa empresa brasileira, tá? O êxito da grande empresa agrícola do século XVI, única na época, constituiu, portanto, a razão de ser da continuidade da presença dos portugueses em uma grande extensão das terras americanas. Tiveram isso graças à pressão da Holanda também, né? No século seguinte, quando se modifica a relação de forças na Europa, com o predomínio das nações excluídas da América, ou seja, o predomínio vai ser das nações que não pertencem à América do Sul, tá? Toda a Europa, menos os portugueses e os espanhóis, que é a relação de forças, né? As grandes potências europeias, tirando Portugal e Espanha. Com o predomínio das nações excluídas da América pelo Tratado de Tordesilhas.
Portugal já havia avançado enormemente na ocupação efetiva da parte que lhe couber. Tá? Vou repetir aqui a frase. Então, no século seguinte, quando se modifica a relação de forças na Europa, com o predomínio das nações excluídas da América pelo Tratado de Tordesilhas, Portugal já havia avançado enormemente na ocupação efetiva da parte que lhe couber. Tá? Eu vou reler aqui, ler. Eu peguei na internet Tratado de Tordesilhas, para quem não lembra, como eu já esqueço, né? Sempre foi um acordo entre Portugal e Espanha, né? Em relação à conquista das Américas, ali, das terras das Américas do Sul, tá? Então, o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, assinado, tá? O Tratado de Tordesilhas, assinado na povoação castelhana de Tordesilhas, em 7 de junho de 1494, foi um tratado celebrado entre o Reino de Portugal e a Coroa de Castela. Na época era a Coroa de Castela, hoje é Espanha, tá? Mas antigamente era a Coroa de Castela. Para dividir as terras, entre aspas, descobertas e por descobrir, fecha aspas, por ambas as coroas, tá? Fora da Europa. Esse tratado surgiu na sequência da contestação portuguesa às pretensões da coroa de Castela, resultantes da viagem de Cristóvão Colombo, que 1 ano e meio antes chegara ao chamado Novo Mundo, reclamando oficialmente para Isabel, a católica. 1474 a 1504. O tratado definia como linha de demarcação o meridiano 370 léguas a oeste da ilha de Santo Antão, no arquipélago de Cabo Verde. Esta linha estava situada a meio caminho entre estas ilhas, entre parênteses, então, portuguesas, e as ilhas das Caraíbas, descobertas por Colombo, no tratado referidas como Cipango, entre aspas, né? Cipango e Antília. Os territórios a leste deste meridiano pertenciam a Portugal e os territórios a oeste a Castela.